Amém, meus irmãos? A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Versículo 2 diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. A ira, lembra-te da misericórdia. Amém, meus irmãos? Pode se sentar nesta noite. Senhor, nós estamos na casa de Deus e sabemos que o Espírito do Senhor está aqui, e a palavra de Deus que onde há o Espírito do Senhor aí há liberdade. Amém? Meus amados irmãos, a gente que está há tempo na igreja, eu creio que tem gente aí com mais de 30 anos na igreja. Eu já estou há 38 anos. Meu pai se converteu quando eu tinha 6 anos de idade. E com o tempo que a gente passa na igreja servindo a Deus, a gente aprende que o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Amém? Ele é um Deus que quer se relacionar com a gente. Ele é um Deus que quer ter comunhão com a gente. Eu nunca vi, irmãos, um profeta se levantar e falar para alguém: ô meu servo, pare de orar um pouco, que tu está meio cansadinho. Nunca vi. Nunca vi Deus falar para alguém: pare de jejuar, pare de buscar, porque tu já está num patamar espiritual glorioso e dá uma acalmada. Pastor já viu? Não. Deus sempre nos chama a buscar mais a sua presença. Deus, o Espírito Santo, às vezes a gente está até insônia, até dormindo. Às vezes eu já teve um momento que eu me acordei assim, dizendo: Jesus, aqui eu preciso estar preparado, eu preciso buscar mais, eu preciso dar mais na presença de Deus. E o Espírito Santo, ele nos incomoda. Mas se a gente, irmãos, começar a rejeitar a voz do Espírito quando nos chama a oração, a buscar, chega um momento que ele não fala mais. Porque a Bíblia diz que nem sempre o Senhor contende com o homem. Mas se o Espírito Santo ainda te chama, irmão, levanta a tua mão e diz: o Espírito Santo ainda me chama a uma comunhão, a um compromisso, a uma vida de altar. Agradeça a Deus porque Ele ainda não desistiu de você, Ele ainda está te incomodando. E quando nós vamos olhar na Bíblia, desde a criação, o Senhor é um Deus de relacionamento. Quando Deus faz Adão e Eva, faz o homem, coloca eles no jardim, aquele jardim que eu creio, irmãos, que não há paisagem na terra que se comparava da grandeza que era o jardim. O mais importante que havia lá não era o jardim. Sabe o que era o mais importante que tinha no jardim? Era na viração do dia. O que acontecia na viração do dia, irmãos? Me responda. Pregadores aí, jovens que querem ser pregador. O que acontecia na viração do dia? Deus vinha conversar com Adão e Eva. O horário mais esperado, eu creio, por Adão e Eva era pela viração do dia. Porque a presença de Deus ia estar com eles. E eu não creio que em algum momento Adão e Eva falaram assim: meu, nós estamos em tempo, está enfadonho, né?
Deus está todo dia aí falando com a gente, meu, que chato. Irmãos, a presença de Deus não me fala. Quanto mais você for cheio da presença, mais glorioso é. O que é triste quando nós olhamos para o nosso vaso e não tem azeite, e não tem mais a presença, e perdemos a vontade de estar com Deus, e perdemos a vontade de ter comunhão com Ele. A maior alegria, eu creio que para Adão e Eva, era orar pela direção. Quando Deus chegava, ele se sentava com eles e conversava com eles. Só que eu não quero me ater na queda, mas a Bíblia diz que Adão e Eva pecou e chega a primeira viração do dia após o pecado. Deus chega na mesma horário, no mesmo local, mas Adão e Eva não estavam. Porque o pecado havia manchado e eles estavam escondidos, e a voz do Senhor, que nunca precisou chamar eles, agora chama: Adão, onde tu estás? Às vezes a gente está assim, escondido, porque em algum momento pecamos e o pecado nos deixou acuados. Mas a voz do Senhor soa nessa noite para mim e para você: onde tu estás? Eu não quero me ater, irmãos, aqui na história da queda, da conversa que Eva teve com a serpente, mas eu quero dizer que o homem e a mulher foram expulsos do jardim. Eu não sei se Adão perguntou, mas eu creio que talvez ele tenha pensado: Senhor, mas na próxima viração do dia nós não vamos mais se encontrar aqui. O Senhor não vai mais ver nós? Não tem mais presença. O Deus que vinha na viração do dia não vai vir. Porque o pecado fez divisão. E o relacionamento que Adão e Eva tinham foi cortado. Que triste. Que tristeza. A presença de Deus, o que Adão e Eva tinham de maior, mais importante na vida, era a presença de Deus que vinha na viração do dia, e agora eles não têm mais. Grande é o Senhor. Cortou-se a comunhão. Só que nem por isso Deus deixou de ter desejo de se relacionar com o homem. A Bíblia vai falar da história que mais para frente aparece um descendente de Adão chamado Enoque, que era um homem que andou com Deus por quantos anos, igreja? 300 anos. Um homem de relacionamento andava com Deus por 300 anos. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que certo dia eles vão procurar: cadê Enoque? Ele ainda não estava mais, porque o Senhor o havia levado. É o Deus que busca pessoas para se relacionar com Ele. A continuação da história vai falar em que Deus olha para o ser humano e diz: eu vou destruir o homem. Porque o homem é pecador, o homem é difícil de dar conta. Eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Mas de repente ele olha e tem um homem que vamos derrotar, chamado Noé. A Bíblia vai dizer que Noé, ele era fiel. Noé, ele era fiel. Ele era um varão justo, reto, e andava com Deus. E quando Deus olha Noé e Deus te diz: eu vou destruir, Deus olha e diz: não posso destruir Noé. Não posso destruir o justo com o ímpio, irmãos. Quando Deus, mesmo que Ele tenha um projeto para destruir alguém, mas quando tem alguém fiel, Deus muda os seus planos. Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói
Continuando na história, a Bíblia vai falar de Abraão, um homem que ouve a voz de Deus, o Deus que diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, sem ver a terra, numa condição, eu não sei como, a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor, e Tiago diz assim, que Abraão creu no Senhor e isso foi imputado por justiça. E o que chamaram Abraão? Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Um homem que andou com Deus, que teve relacionamento, Deus chamou ele de amigo de Deus. Vem Isaac, vem Jacó, foram homens com relacionamento com Deus, porque quando Deus aparece para Moisés na sarça, Deus se apresenta assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Vocês acham que se ele não tivesse relacionamento, Deus teria dito? Deus está dizendo porque eles tinham relacionamento. Eles tinham comunhão com Deus. E o Senhor faz uma promessa com Abraão, renova a promessa com Isaac, renova a promessa com Jacó, dizendo: olha, a descendência de vocês será como as estrelas dos céus. Se alguém contar as estrelas dos céus, vai poder contar a tua descendência. Bendito é o nome do Senhor. E sabe qual que era o projeto de Deus para a descendência de Abraão? Eu quero ter um relacionamento com a tua descendência. Eu quero ser Deus da tua descendência. Eu quero ser o Deus de Israel. Irmãos, nós estamos aqui, mas Deus, irmãos, ele tem interesse que os nossos filhos o conheçam. Ele tem interesse, irmãos, no dia que nós temos os netos, que os nossos netos conheçam o seu nome. Deus, ele tem interesse que a nossa geração seja uma geração que conheça e que tenha relacionamento com Ele. Por isso o Senhor fala para Abraão: olha, Abraão, eu quero ser o Deus da tua descendência. Nós conhecemos a história que Jacó e os seus filhos vão para o Egito, e lá o povo de Israel se forma uma grande nação. Esse povo está lá no Egito durante 430 anos. Só que como eles saíram, irmãos, e estão no meio de uma nação pagã, o povo que era para ser o povo de Deus é um povo idólatra. Mesmo que o Senhor vai lá, a Bíblia diz que o Senhor se lembra do que havia falado com Abraão e manda Moisés para tirar o povo, e Moisés tira o povo e leva eles em direção ao deserto. Essa geração é uma geração idólatra, é uma geração que aprendeu a fazer altares para outros deuses, mesmo sendo a descendência do amigo de Deus, mas é uma geração pecadora. Nós temos, irmãos, quando Moisés sobe o monte lá, quando o povo está lá no deserto, Moisés sobe o monte, está lá por 40 dias. Alguém chega e diz: Moisés já deve ter morrido, vamos fazer um Deus para que vá diante de nós. E a Bíblia vai dizer que Arão, ele é pressionado. Arão é pressionado, e ele pede para que as mulheres pegassem os pendentes de ouro, pegassem o que eles tinham de ouro, e Arão faz um bezerro de ouro, coloca diante do povo e diz assim: eis aí o Deus que vos tirou da terra do Egito. Uma geração, irmãos, que vê um Deus fazendo tantas coisas. Na primeira oportunidade eles fazem um bezerro de ouro e coloca diante do povo dizendo: está aí o Deus que nos tirou da terra do Egito. Era um povo obstinado de coração. Por mais
vou mais no meio de vós. Moisés diz: mas Senhor, o que acontece se eu for? Eu vou matar esse povo. Ele é um povo obstinado. Moisés diz assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aquele homem diz: eu quero que a tua presença vá conosco, senão eu não vou mais me levantar para caminhar. E quando nós vamos ler a história, irmãos, Deus luta com o povo que o rejeita. Deus é tão rejeitado. Lembra quando pediram um rei? Queriam ter um rei como as outras nações. Samuel chega diante de Deus em oração e diz: Senhor, tu está pedindo um rei, mas o Senhor é o nosso rei. O Senhor diz para Samuel assim: dá um rei para o povo, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Um povo que, quando a gente vai ver a história dos reis que se assentaram no trono, um vinha, colocava Israel no trilho, outro vinha, tirava Israel do trilho, um vinha, era a idolatria, vinha para Israel como Acabe, que era um homem idólatra, outro vinha, acontecia um renovo. E está assim, a ponto de Deus certa vez olhar para Israel, no livro de Jeremias capítulo 2, versículo 4 e o 5. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: em justiça acharam os vossos pais de mim, para se afastarem de mim indo após a vaidade e tornando-se levianos. Já pensou Deus chegar para aquela nação e dizer assim: Senhor, o que eu fiz de mal para vocês? Qual que é a minha injustiça? O que eu tenho feito de mal para vocês? O Senhor que tirou o povo do deserto, o Senhor que levou aquele povo por uma terra de sequidão, o Senhor que deu a eles uma terra onde mandava leite e mel, a terra frutífera. Deus seja louvado, aleluia. Glória. Versículo 11 do mesmo capítulo. Grande ao Senhor. Espírito Santo. Aí o Senhor pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não foram deuses? O Senhor está dizendo: existe alguma nação que troca o seu Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que ele nenhum proveito. O meu povo tem me trocado. Essa é a voz do Todo-Poderoso falando para o seu povo. Glória a Deus. O meu povo tem me trocado. Bendito o nome. 12. Jesus, aleluia. Espantai isto aos céus e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. O Senhor está dizendo: rejeitaram a mim e deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não tem água. Bendito seja o nome. Eu sou um manancial de água viva. Aleluia. O Senhor está dizendo: Glória a mas o meu povo me deixou e tem cavado cisternas rotas onde não tem água. Às vezes a gente olha aqui para o povo de Israel e fica pensando: meu, eles trocaram Deus por ídolo. Mas quantas vezes a gente troca a presença por coisa que não vale nada? Ah, irmãos, será que em alguma parte nós não estamos aqui incluídos nessa palavra? O Senhor dizendo: como eu queria ter mais comunhão contigo. Deus seja louvado, aleluia. Como eu queria ter o tempo que tu tem no celular,
mas era muito íntimo. Às vezes a gente está cavando cisternas rotas e o Espírito Santo nos chamando à comunhão. Deus está olhando para Israel: eu sou um manancial de água viva. Eu quero jorrar água sobre vocês, sobre o meu povo, mas o povo está olhando para outros deuses. Aleluia. Glórias a Deus. Isaías 1:3 diz assim: o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O Senhor falou, em outras palavras: vocês estão pior que o boi e que o jumento. Que tristeza. Assim está vivendo o povo. Mas aparece um homem, o profeta Abacuque. No livro de Abacuque, capítulo 1, primeiro capítulo, Abacuque começa a perguntar para o Senhor. Ele diz ali, Abacuque 1:2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade? Porque a violência está diante de mim. Abacuque está olhando para ajudar, está olhando para Deus e está dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa barbaridade? O Senhor não está vendo? O que o teu povo está fazendo? Como o teu povo é ímpio? Como o teu povo é pecador? A resposta de Deus para ele: o Senhor diz assim, eu vou usar a Babilônia para corrigir meu povo. Eu vou usar os caldeus para dar uma correção. Eles vão ter que voltar, irmãos, o povo que tinha saído do cativeiro vão ter que voltar para o cativeiro, para aprender. Às vezes a gente entra em caminhos, irmãos, para a gente aprender, por causa da nossa desobediência. Israel foi para o cativeiro por causa da desobediência. Mas Abacuque agora ele fica triste, ele fica contristado, ele vai de novo à presença de Deus e diz: Senhor, mas a Babilônia é mais ímpia do que o teu povo, Senhor. Como é que o Senhor vai usar uma nação que é mais ímpia que o teu povo? O Senhor diz assim: eu também vou tratar com eles. Diante de Deus nada passa impune. Eles vão ser usados para tratar com o meu povo, mas eles também vão entrar na correção. E no capítulo 3, onde nós lemos, Abacuque, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Que palavra que ele ouviu? Essa palavra. E eu digo: aviva, ó Senhor, a tua obra. Por que ele está clamando por avivamento? Porque se Israel se arrepende, irmãos, não vinha preço. O arrependimento cai fora o preço, a humilhação cai fora o preço. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te. Ele está dizendo: Senhor, quando tu tratar, quando tu estiver irado, lembra da tua misericórdia. Porque Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Chega o tempo de Deus tratar com o seu povo, irmãos. No ano 609 a Babilônia vem e leva a primeira leva. Nessa primeira leva, 609 a.C., está Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles que nós conhecemos. No ano 598 a.C., a Babilônia vem e leva 10.000. E no meio deles, de quem nós conhecemos, está o profeta Ezequiel. E no ano 587, o povo da Babilônia vem e destrói o templo
templo é totalmente destruído, os utensílios são roubados, o ouro é destruído, aquele grandioso templo de Salomão. E nesse tempo a arca do Senhor ela é perdida e ninguém nem sabe se ela existe ainda ou onde ela está. E o povo vai, irmãos, aquilo que Deus havia dito que ia tratar, ele chega com correção, porque Ele é o Deus que trata. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus que trata. O povo vai para a Babilônia. O povo está entristecido. O povo está angustiado. E Deus usa, irmãos, para falar com o povo, o profeta Jeremias, lá na Babilônia, ele diz assim: olha, vocês construam casas, plantem e comem do seu fruto, case-se e tenham filhos, multipliquem-se e não diminuam. A voz do profeta era: olha, continua a vida na Babilônia, vocês não podem diminuir. A Bíblia vai dizer ainda, irmãos, que se levantava profetas lá no meio deles dizendo assim: olha, Deus já vai nos tirar daqui. Jeremias manda dizer assim: olha, não ouçam quem vocês estão ouvindo aí, achando que vocês vão sair do cativeiro, porque são 70 anos que vocês vão ficar. Já pensou, irmão Nilo, se nós fôssemos do cativeiro da nossa cidade? O que acontecia? Não voltava mais. Imagina o choro das pessoas de mais idade, que eles sabiam que não ia voltar mais para Jerusalém. Por mais que a promessa de Deus era: vocês vão voltar, mas são 70 anos mesmo. Eu já estou com 44, mais 70 acabou, irmão. Vou morrer na Babilônia, não vou mais ver Jerusalém. Por isso, irmãos, no livro de Salmo 137, 1 diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que está no meio dela penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e o que nos atormentava, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Por que eles não agiram assim antes, né? Quando estavam lá em Jerusalém. Mas quando se perde, irmão, a gente vê o valor que faz. Quando se perde, eles estão lá sentados, chorando, lembrando de Sião. O músico diz: esqueça-se a minha destra, a sua destreza, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Esse povo, irmãos, ele está tão entristecido que quando nós lemos a palavra, o profeta Ezequiel, que está lá no meio deles, quando o Senhor dá para ele aquela visão, no livro de Ezequiel, capítulo 37, vale de ossos secos, o Senhor está retratando o povo na Babilônia. Quando o Senhor diz para Ezequiel assim, mostra, leva ele no meio de um vale e diz assim: porventura pode ver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz: profetiza para esses ossos. O Senhor está retratando o povo do cativeiro. Profetiza que eles vão voltar a ter vida. Profetiza para esses ossos. No livro de Ezequiel 37:11, o Senhor fala para Ezequiel: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Pereceu a nossa esperança.
eles estão lá sem esperança de voltar. Só que o Senhor diz assim: portanto profetiza, assim diz o Senhor, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos fazer sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando eu abrir as sepulturas e dela vos fizer sair o meu povo, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e falei e cumpri, diz o Senhor. Esse é Deus, irmão. E eu vou vos tirar daqui, e eu vou pôr o meu espírito, e vocês vão voltar a ter vida. Nós conhecemos a história, irmãos, para nós encerrar. Terminando os 70 anos, a Babilônia, o rei persa, o rei Ciro conquista a Babilônia, aquilo que o Senhor falou que ia tratar com eles. E o rei senta no trono e liberta, e manda que 50 mil judeus já volte. Volta para a nossa terra, reconstrua o templo, volta. E a Bíblia vai dizer, irmãos, o livro de Salmos também vai falar sobre eles. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como a correntes. O povo vinha regozijando, porque o Deus que promete, Ele cumpre na íntegra. O Deus que promete, Ele cumpre. O Deus fez isso para que o povo se voltasse a Ele e tivesse relacionamento. Deus fez isso com Israel, porque Israel o abandonou, porque Israel virou as costas para o Senhor. Não era, eu creio que não era desejo de Deus de mandar de novo no cativeiro, mas o Senhor fez isso para que eles reconhecessem o quanto Deus é poderoso. Vamos pôr de pé essa noite. Aleluia. Quando o povo chega, irmãos, a Bíblia diz que eles reconstroem o templo. Só que o templo que eles reconstroem não era o templo de Salomão bonito, cheio de ouro e de prata. E aquelas pessoas que tinham visto o primeiro templo ficaram muito tristes, porque aquele templo não era bonito que nem o primeiro, grandeza. Não tinha nada a ver, irmãos, o segundo templo com o templo de Salomão. Mas o Senhor vai olhar. No livro de Ageu 2 e 3 diz assim: quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? O Senhor está dizendo: essa casa não tem nada a ver com a primeira. A glória desta última casa, a voz do Senhor vem agora, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não importava com uma casa de ouro, irmão. E não é interessante para nós estar numa casa de ouro, adornada de ouro e de prata. É interessante para nós quando o Senhor diz: a minha presença vai estar na casa. É a presença de Deus que faz a diferença. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Vamos adorar o Senhor Jesus. Diante dessa palavra,
que está a nossa intimidade com Deus? Como que está a nossa comunhão com Deus? Como está a tua vida de altar na presença do Senhor? Como está a tua vida de altar diante de Deus? O Senhor, o nosso Deus, é o Deus de relacionamento. O nosso Deus é o Deus que Ele quer ter comunhão com a gente. Te amo, tua graça nunca falha. Todos os dias estão em tuas mãos. Eu
Jesus abençoa a tua igreja, Pai.